Então, agora a gente está na biodiversidade atual. As coisas atuais, né? Os seres vivos e as plantas da atualidade. A biodiversidade e variedade de forma de vida de uma região em determinada época. Atualmente são conhecidos 8,7 milhões de diferentes seres vivos habitando os mais diversos ambientes da Terra. Todos os seres vivos têm um papel no ambiente em que vivem e contribuem para mantê-lo saudável e equilibrado. É muito ser vivo, né? 8,7 milhões de diferentes seres vivos. São muitos. Você sabia? O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo. Isso significa que aqui vivem diversos tipos de plantas, animais e outros organismos conhecidos. Alguns exemplos estão representados nas imagens a seguir. A aranha caranguejeira é uma das maiores aranhas que existem. E ela é brasileira, né? Ela é uma das maiores aranhas que existem. No Brasil é a aranha caranguejeira, né? Tá engasgando. O ipê amarelo é uma árvore muito usada na arborização de ruas. Em Sinop, Mato Grosso, né? Tem bastante ipês, né? Tem amarelos, tem brancos, tem rosa, mas o que a gente consegue ver mais é amarelos, né? O tempo deles está florido, ficam bonitos, né? Bem amarelinhos, então são os ipês. As baleias são animais que vivem nos oceanos e na época de migração passam por águas brasileiras. Elas vivem, né, nos oceanos, mas também ela vive tanto nos oceanos que não são do Brasil e tem uma época, né, na época da migração, ela vem para os oceanos brasileiros, né, que a baleia vive no mar. A vitória amazônica, conhecida também como vitória régia, é uma planta aquática nativa da Amazônia. Olha aqui, é uma planta, né? Eu mesmo só vi na televisão, alguém já pode ter visto de perto, né? Lá na Amazônia é uma planta que é a vitória, né? A vitória amazônica, que é conhecida como a vitória régia. Ela é uma planta. Tem até rua, né? Aqui em Sinop tem bairro, não sei se é rua, que tem esse nome, né? Vitória régia. Agora fugiu um pouco, mas não sei se é uma rua, se é um bairro. A biodiversidade está ameaçada por causa de várias atitudes dos seres humanos que prejudicam outros seres vivos e a nossa própria vida. A poluição do ar dos rios e mares e tráfico de animais e a destruição da floresta causam a morte de vários seres vivos, diminuindo a biodiversidade. Nós, assim como todos os seres vivos, dependemos de um ambiente equilibrado para sobreviver. Por isso, devemos preservar a biodiversidade. O que nós podemos fazer, né? Mais ação. Olha aqui. Há várias maneiras de colaborar para a conservação e a preservação da biodiversidade. Uma delas é plantando árvores, né? Plantando as árvores servem de abrigo para vários seres vivos, fornecem alimentos, além de ajudar na limpeza do ar e na manutenção de um clima mais fresco. Economizar água também é importante, pois esse recurso não é infinito. Por isso, devemos preservar as nascentes e qualquer tipo de fonte de água e não poluir o ambiente aquático para não prejudicar a vida de vários organismos.
descartar corretamente os resíduos por meio de coleta seletiva. Também é uma medida eficiente para evitar a poluição dos ambientes. Afinal, muitos dos resíduos que descartamos podem liberar substâncias que poluem a água e o solo, dificultando a vida nesse ambiente. Portanto, devemos encaminhar os resíduos para tratamento adequado. Outra maneira de ajudar na preservação da biodiversidade é consumir apenas aquilo que realmente precisamos. Todo o processo de fabricação, transporte e venda de um produto usa recursos da natureza, como a madeira, o ferro, o petróleo e a água. O uso desses recursos muitas vezes prejudica o ambiente e causa a morte de diversos seres vivos, reduzindo o consumo, reduzimos a extração de recursos da natureza e ajudando na preservação da biodiversidade. Então, né, tudo aquilo que estraga a natureza, né? Teve campanha para eliminar as sacolinhas plásticas, essas coisas, né? Que tudo que é jogado na natureza faz mal, né? Demora milhões de anos para se decompor, enquanto isso fica fazendo mal para a natureza, né? Às vezes jogam as coisas nos rios. Então, temos que tomar os devidos cuidados, né? Para nós, seres humanos mesmo, não estragar a nossa natureza, né? Nascimento e desenvolvimento dos animais. Todos os seres vivos nascem de outro ser vivo. Assim, os animais nascem de outros animais. Depois do nascimento, eles crescem, podem se reproduzir e morrem, completando seu ciclo de vida. Então, aqui nós temos o exemplo do ciclo de vida de um cachorro, né? De um animal, de uma cachorra, né? Que aqui ela está com os filhotinhos, né? Aqui está o filhote, aqui já é um adulto, aqui ele já pode fazer a reprodução, né? Então, aqui é o ciclo de vida do animal, do cachorro. Quando nascem, os animais podem ser chamados de filhotes. Muitos deles ainda não têm o corpo completamente desenvolvido. Com o passar do tempo, eles crescem, se desenvolvem e tornam-se adultos. Ao atingir a fase adulta, os animais podem se reproduzir, dando origem a novos seres vivos. Dependendo da forma como os filhotes são gerados e como eles nascem, os animais podem ser classificados como vivíparos, ovíparos ou ovovíparos. Os animais vivíparos geram indivíduos dentro da barriga da fêmea. Nesse caso, os filhotes se desenvolvem protegidos dentro do corpo da fêmea, recebendo todos os nutrientes que precisam. Esse período é chamado de gestação. O tempo de gestação é diferente entre os animais, né? Tem a gestação da fêmea, né? Da cachorra, ela é de 2 meses. O gato também é baseado em 2 meses, né? Aí tem lá, não sei se o cavalo, a égua, né? Já é lá, acho que por volta de 11 meses. Aí tem que fazer uma pesquisa para ver, né? Agora, no caso dos seres humanos, a gestação dura por volta de 9 meses. Exemplos de animais vivíparos: cachorro e macaco, golfinho, gato, cavalo, elefante e baleia. Então, nós, né, os seres humanos, a gestação do ser humano da mulher, né, é de 9 meses. Então, nós levamos 9 meses para nascer, né? Agora, outros, cada um é diferente. Cada animal tem o tempo certo de gestação, né? Os animais ovíparos geram filhotes dentro de ovos, que são colocados pela fêmea no ambiente. O ovo contém tudo o que o filhote necessita para se desenvolver. Quando está pronto, ele rompe o ovo e nasce.
Exemplo de animais ovíparos: galinha, lagartixa, sapo, borboleta e mosquito. Esses são ovíparos, né? Eles nascem de ovos, né? E os outros, como o cachorro, o macaco, o golfinho, o gato, o cavalo, o elefante, a baleia, eles nascem da barriga da mãe, de uma gestação, né? Nesse caso, os filhotes saem dos ovos ainda dentro do corpo da fêmea e depois são liberados para o ambiente. Exemplo de animais ovovíparos: cavalo marinho, alguns tubarões e algumas serpentes. Nos cavalos marinhos, que são peixes ovovíparos, e os ovos se desenvolvem dentro do corpo do macho. Então, em alguns casos, né, nesse exemplo de animais, o cavalo marinho, alguns tubarões e algumas serpentes, os ovos se desenvolvem dentro do corpo do macho, diferente, né? Normalmente é no corpo da mãe. A serpente com seus filhotes. Então, aqui a serpente, né? Nossa, os filhotinhos dela lá, né? Aqui nós temos o estágio de desenvolvimento de um tubarão, ovovíparos, tubarão adulto fêmea, os ovos ficam dentro do corpo da fêmea, aqui no caso da tubarão fêmea, né, os ovos ficam na fêmea, aqui está a gestação, os filhotes saem dos ovos, mas permanecem dentro do corpo da fêmea, aí aqui é o nascimento, né, que ele já nasceu, que ele já é um tubarão jovem, né? E aqui ele já é é o estágio de desenvolvimento do tubarão. Depois que nascem, os filhotes precisam de alimento, água e abrigo para crescer e se desenvolver. Alguns filhotes nascem independentes, já sabem buscar aquilo que precisam para sobreviver sozinhos. Outro precisa do cuidado dos pais por um período maior de tempo. Veja o exemplo a seguir. As tartarugas marinhas põem os ovos na praia e voltam para o mar. Quando nascem, os filhotes saem do ninho e seguem para o oceano. As tartarugas, né, ela põe lá os ovos, né? Elas põem os ovos lá e vai embora, né? E lá os filhotes nascem e se viram, né? A natureza trata de encarregar o destino delas, né? Vai para o mar, nascem e vão para o mar. Algumas aves, como os sabiás, após chocarem os ovos, cuidam dos filhotes até que eles desenvolvam penas e aprendam a voar. Então, nesse caso aqui, a mamãe passa, né? Ela cuida dos seus filhotinhos, até que elas vê que eles já conseguem viver sozinhos, né? Já estão com as peninhas, podem voar. Mas até nisso ela fica tratando deles lá no ninho, né? Busca alimento, leva lá para eles. Ora, depois de nascer, o filhote do cavalo já é capaz de ficar em pé. O filhote é amamentado por cerca de 5 meses e depois começa a pastar como os adultos. Então, o cavalo ele já nasce, né? Daqui a pouco ele já levanta, já começa a andar. Aí ele é amamentado por 5 meses. Depois ele já é um adulto, né? Já começa a pastar junto com os adultos. Filhotes de cachorro nascem com os olhos fechados e depende muito da fêmea que os gerou para sobreviver. Cerca de 10 dias após o nascimento, os gatos filhotes podem enxergar com maior nitidez, mas ainda serão amamentados por aproximadamente 1 mês. Então, o gatinho, o cachorro, né? A mamãe cuida dele até ele amamenta, até ele começar a se virar sozinho, né? Os seres humanos nascem bastante dependentes.
Com o passar do tempo, eles vão ganhando autonomia e apresentam diferentes necessidades de apoio ao longo do desenvolvimento. Para alguns animais que põem ovos, os filhotes podem nascer muito diferentes dos pais. Eles são chamados de larvas. Neste caso, durante o desenvolvimento, ocorrem grandes mudanças no corpo do animal. Essas mudanças são chamadas de metamorfose. Exemplos de animais que sofrem metamorfose: sapo, borboleta, mosquito, mosca e besouro. Então, eles mudam, né? Eles nascem larvas, né? E a borboleta, ela nasce uma largatinha, né? Uma larva. O sapo, ele é um ovo, né? Tem aqueles coisinho pretinho aqui, é o ovinho, daí eles viram, isso aqui é um girino, né? Isso aqui é o girino com patas. Primeiro ele é um girino só tem a cabecinha, o rabinho, aí depois ele começa, já tem as patas, até ele virar um adulto. Então essa é a metamorfose, a mudança, né? Ele nasce de um jeito e vai se modificando. Estágio de desenvolvimento de um sapo e larva do sapo. Chama-se girino e vive apenas na água. Estágio de desenvolvimento de uma borboleta. A larva da borboleta chama-se largata. Então, a largata que tem o ovinho, né? Aqui ela é uma largata. Aí a pupa, né? Que ela vive dentro ela fica protegida, né? Por um tempo dentro de uma cúpula, né? Que a gente fala, uma pupa. Até ela virar uma adulta. Então, ela tem 4 fases, né? 4 metamorfoses. Quer saber mais? Metamorfose de uma borboleta? O vídeo acompanha a vida de uma largata, desde o momento em que ela sai do ovo, até se transformar em uma borboleta. Para assistir, acesse Aí tem o link aqui, né? Que é do portal da Edros, mas você pode pesquisar em qualquer lugar esse vídeo, né? Metamorfose de uma borboleta, que vai mostrar o desenvolvimento dela, né? O ciclo de vida. O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. A dengue é uma doença que causa febre. Então, nós chegamos agora, né? Também um bichinho muito perigoso também, né? Mexeu com nós, é perigoso, né? O ciclo de vida mosquito Aedes aegypti. A dengue é uma doença que causa febre, dores na cabeça, atrás dos olhos e no corpo, entre outros sintomas. Ela é transmitida para os seres humanos pela picada de um mosquito Aedes aegypti. Ele também é transmissor de outras doenças e popularmente conhecido como mosquito da dengue, o famoso mosquito da dengue, né? Mosquito da dengue, pousado na pele de uma pessoa, esse mosquito é preto e tem listas brancas nas patas. Você já viu, né? Tem um mosquito, tem o pernilongo, que é diferente, né? Ele não tem pintinhas. E o mosquito da dengue também é um pernilongo, mas as patinhas dele é toda pintadinha de branco. O mosquito da dengue é um inseto que também sofre metamorfose. Conheça seu ciclo de vida na ilustração das páginas a seguir. Então, o mosquito da dengue, ele também, né? Vocês já viram, a água ficar parada, né? Quando às vezes a gente esquece alguma aguinha parada em algum lugar. Aí, daqui a pouco, você vai ver, tá tudo lá se mexendo, aquelas larvinhas, né? Bem pequenininhas, que estão lá se mexendo, então, aquilo lá. Então, por isso, ele tem as metamorfoses deles, né? Ele modifica. A fêmea adulta do mosquito. A fêmea do mosquito coloca os ovos em local próximo à água, parada e limpa. Ovos. Então, por isso não podemos deixar água parada, né? Olha lá, ó. Ela colocando os ovos. A fêmea colocando os ovos. Aqui ele é ovos, né?
Aqui ele já é uma larvinha e foi modificando, né? Até virar um mosquito adulto, sair voando e picar as pessoas, né? E as pessoas ficam doentes, né? Aplicando a ciência. A principal forma de prevenir a dengue é evitar ser picado pelo mosquito. Para isso, podemos passar repelente, colocar tela nas janelas e portas e usar o mosquiteiro. Porém, a mais importante é impedir que o mosquito se reproduza, evitando o aumento do número deles no ambiente. Agora que você já conhece o ciclo de vida do mosquito da dengue, veja como podemos aplicar esse conhecimento para impedir sua proliferação e prevenir a dengue. Então vamos lá, todo mundo já sabe, né? Mantenha a caixa d'água limpa, fechada, lave as vasilhas de água do seu animal de estimação com bucha, sabão todos os dias. Evite o acúmulo de resíduos, descartando-o nos locais corretos e mantenha as lixeiras tampadas. Evite acúmulos de água em garrafas, latas, baldes, pneus e qualquer outro objeto. Não deixe a água no prato das plantas. Pode colocar areia para evitar que a água fique exposta no prato. E não sirva de criadouro dos mosquitos da dengue, né? Tudo isso são coisas que nós já aprendemos, né? Sabemos que tem que fazer. Está quase terminando. É muito longo, né? É que até nós chegar numa atividadezinha, a prof tem que ler, explicar, daí pra gente fazer alguma atividade, né? Porque essa professora só lê, então a professora tá explicando, para depois a prof vai dar uma atividade bem curtinha hoje, então vamos terminar. Ciclo da vida da mosca das frutas. Você já deve ter observado pequena mosca voando perto das frutas maduras. São as moscas das frutas, também conhecidas como drossofilas. Esses insetos também se desenvolvem pelo processo de metamorfose. Imagem ampliada de uma mosca da fruta, ou drossófila. Nossa. Aquelas moscas, né? A tal mosca verdinha lá, né? Que fica botando aqueles ovinhos As moscas das frutas têm um ciclo de vida curto e com fases fáceis de serem observadas. Para observar as fases do ciclo de vida da mosca das frutas, vamos precisar dos materiais listados a seguir. Esse vai ser um experimento. Então, como a aula já ficou bem longa, a prof vai chegar até aqui. Então, vamos ver o que nós vamos utilizar para fazer esse experimento, tá? É bem simples, acho que dá para todos fazer. Olha, vamos precisar de caneta, etiqueta, um elástico, uma lupa de mão, uma banana madura, um pote transparente com boca larga e um pedaço de tecido fino que permita a passagem do ar. O procedimento a ser realizado encontra-se descrito na seção. Vamos descobrir na próxima página. Observando o ciclo de vida da mosca das frutas, procedimento. Reúna-se um grupo de 3 a 4 alunos, né? Mas você vai fazer aí na sua casa, com a sua família. Descasque a banana e parta-a em 2 ou 3 pedaços. Coloque os pedaços da banana dentro do pote. Deixe em um local sombreado e arejado. Espere que algumas pequenas moscas entrem no pote. É logo que elas vão chegar e entrar, né? Quando você puder observar várias pequenas moscas dentro do pote, cubra-o com o tecido e passe o elástico em volta da boca para segurá-lo. Etiquete o recipiente com a data. Mantenha o pote em um local sombreado. Você vai pôr a data, né? Que você colocou a banana e a mosca lá e você fechou o pote. Aí você vai colocar a data lá, o dia que você fez isso, né? Mantenha um pote, local sombreado e arejado. Após 3 dias, abra o pote e solte as moscas. Feche novamente o pote, observe o pote diariamente com uma lupa de mão, por mais 12 dias. E anote o que você observou na tabela disponível para
Destaque no material complementar. Represente as observações com desenhos. Afinal dos 15 dias de experimento, liberte todas as moscas do pote, descarte os resíduos da banana em local adequado e responda às atividades. Então, essas atividades aqui vai ser só depois de 15 dias, né? Que a atividade que a prof vai deixar para vocês fazer é o da mosca. Então, aqui também tem mais algumas atividades, mas a prof volta numa outra aula explicando essas outras atividades aqui, tá? Aí hoje o que a prof vai deixar de vocês é esse desafio, né? De fazer o experimento, né? Tá pedindo aqui. Aí essas atividades aqui a gente vai responder só, a prof também vai fazer o experimento, né? Só depois de 15 dias, né? Que foi feito o experimento. Então, tá? A prof falou demais, leu demais, né? Confundiu demais a cabecinha de vocês, mas é que não tem jeito, é o que a prof tem que passar, né? Aí vocês leiam mais em casa, né? O que vocês ficaram com curiosidade de rever, pode voltar lá e ler, tá? Aí na próxima aula a prof passa essas outras atividades aqui, tá? Senão vai ficar muito extenso, tá bom? Então, tá? Aí daqui a pouquinho nós vamos ter um pouquinho de português, tá bom?